Salve, salve, legião concurseira, focada aí no seu objetivo de conseguir a tão sonhada, tão aguardada aprovação no seu cargo público. Hoje eu tenho uma aula muito importante para você que sonha em ser aprovado, em ser aprovada nos concursos públicos, que é uma aula sobre probabilidade. Olha só, a aula de hoje ela é focada na matéria de probabilidade. Então, se você não entende probabilidade, se você não sabe o que é, mesmo que você esteja fazendo, não saiba que concurso fazer, certo? Essa aula, ela com certeza vai ser muito importante para você porque ela cai em várias matérias, em várias provas. Beleza? Não importa qual seja a banca. E é por isso que eu quero trazer ela aqui hoje para você. Porque, apesar de talvez você não saber qual é a sua prova, eu sempre gosto de trazer para os alunos que a gente tem duas partes. A nossa matéria tem duas partes, certo? Eu tenho o primeiro, análise, o estudo do conhecimento daquela matéria. E segundo, eu tenho que aprender como fazer as questões de cada banca que eu vou prestar concurso. Então, o meu estudo ele tem basicamente esses dois focos: aprender o conhecimento, aprender a matéria, mas também saber fazer as questões da banca que eu vou prestar meu concurso. Então, o nosso objetivo hoje é aprender a matéria, beleza? Então, sem mais delongas, vamos passar para o que seria a probabilidade. Nessa aula sobre conhecimento, o que é a probabilidade? Bom, a gente pode simplificar o que é a probabilidade em uma pergunta. E a pergunta seria: quais são as chances para que um determinado evento aconteça, para que ocorra um determinado evento? Então, a gente pode simplificar a probabilidade como sendo as chances, sejam essas chances percentuais, por exemplo, para que um determinado evento ocorra. Então, se eu falo para você que as chances de cair um meteoro na Terra nos próximos 5 minutos é de 1 em 1 milhão, isso aí é uma coisa que você entende intuitivamente que as chances são baixas. As chances de você ganhar na Mega Sena serem de 5 em 10 milhões, essas chances também são baixas. Agora, se eu falar para você que as chances de você acertar a sua prova, a sua questão de probabilidade na sua prova de concurso ao estudar essa aula é de 90%, você já entende que você deve assistir essa aula, porque se você assistir essa aula, se você fizer as questões que eu vou te propor, você com certeza vai acertar a questão na sua prova. Você pode ter certeza que é uma questão que vai fazer total diferença na sua preparação. Beleza? Nesse caso, você vai entender que, não, tem que assistir a aula porque assistir essa aula é importante para a minha preparação. E aí você já tem uma noção do que aquilo significa para você. Então, probabilidade é isso. Probabilidade é quais são as chances para que aquele evento ocorra. Beleza? E aí eu vou te trazer para você um exemplo, tá? Imagina aqui, ó, imagina que eu tenho dois dados, tá? Dois dados que a gente costuma chamar de não viciados. Então eu tenho o dado 1 e tenho o dado número 2. Se esses dados são não viciados, eu viro para você e pergunto o seguinte: quais são as chances de, no lançamento desses dois dados, a soma deles ser maior ou igual a 11? Olha só para que pergunta. Quais são as chances de, no lançamento desses dois dados, a soma entre eles ser maior ou igual a 11? Então, aqui eu já percebo com você o seguinte: eu tenho uma condição desejada. E a minha condição desejada é ser maior ou igual a 11. Bom, mas além da minha condição desejada, eu ainda tenho várias possibilidades, concorda comigo? É possível que no lançamento desse primeiro dado, o número que apareça virado para cima seja o número 1.
seja o número 1. E aí, se o meu número 1 apareceu aqui, no dado número 2 também pode aparecer o número 1. Assim como pode aparecer o número 1 e aqui apareceu o número 2. Número 1 e número 3, número 4, número 5, até o número 6. E aqui você percebe uma coisa. O valor que o dado 1 representar, para cada valor que o dado 1 assumir, eu tenho 6 possibilidades para o dado 2. De modo que a soma dos dois gera para mim uma possibilidade. Gera para mim uma possibilidade para o lançamento daqueles dois dados. E aí você percebe uma coisa muito importante. Do 1 até o 6, eu vou ter essa mesma análise. 2, 3, 4, até o 6. Ou seja, entre lançar o primeiro dado e lançar o segundo, eu tenho 6 possibilidades de eventos para o primeiro dado e 6 possibilidades de eventos para o segundo dado. De modo que cada um do primeiro combina com cada um do segundo, gerando um total de 36 possibilidades. Essas 36 possibilidades são todas as chances que eu tenho de, ao lançar esses dados, dar uma dessas 36 casos aqui, tá? E aí, nesse caso, a gente pode chamar tranquilamente essas 36 possibilidades de nosso espaço, a gente vai chamar de espaço amostral. O espaço amostral nada mais é do que todas as possibilidades que eu tenho para que aquele evento ocorra. Então, 36 são todas as chances que eu tenho ao lançar os dois dados. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque dentro dessas 36 possibilidades, algumas possibilidades vão ser aquelas desejadas por mim, que no caso é a soma ser maior ou igual a 11. Beleza? Bom, no caso, quando eu encontrar esse número de possibilidades que eu desejo, aí eu vou ter que usar uma formulinha com você. E aí a formulinha muito simples, muito tranquila, é essa. Lembrando que, espaço amostral a gente pode representar pela letra A. Enquanto que número de possibilidades desejadas vai ser, no caso, a letra N. Então, essa vai ser a fórmula que a gente vai utilizar. Eu vou dizer para você o seguinte, olha, a minha probabilidade é igual ao número de eventos desejados dividido pelo número de eventos totais. E aí, ao fazer essa divisão, eu encontro o quê? O resultado fracionário, eu encontro a minha divisão, que representa as chances para que aquele determinado evento ocorra. Aquele evento que é aquele que eu desejo. Então, vamos usar esse conceito aqui? Olha só, vamos analisar o seguinte. Pensa aqui comigo. Se eu quero que a soma seja maior ou igual a 11, olha só, vamos pensar. Faz sentido eu pensar da seguinte maneira? Se o dado 1 der 6, bom, e o dado 2 também der 6, ora, isso é uma possibilidade, certo? O dado 1 dá 6, 6 do primeiro com 6 do segundo. Afinal de contas, 6 mais 6 é igual a 12. Isso aqui, satisfaz a minha exigência. Satisfaz a minha exigência o primeiro dado ser 6 e o segundo dar 5? Satisfaz. Satisfaz, porque afinal de contas, 6 mais 5 é igual a 11. E eu quero que as minhas chances sejam maiores ou iguais a 11. Então, 11 também satisfaz as minhas possibilidades. E aí a gente vem para 11 mais 4. Opa, 11 mais 4 não satisfaz, porque 11 mais 4 é 10.
10 é menor do que 11. Menor ou igual a 11. E a mesma coisa a gente vai analisar para os outros números. Por exemplo, eu posso ser 5 no primeiro dado e 6 no segundo? Pode. Ser 11. 6 mais 5 mais 6, 11. Satisfez. Legal. Pode ser 5 e 5? Opa, já não pode mais. Por quê? 5 mais 5, 10. 10 não satisfaz as minhas possibilidades. Maior ou igual a 11. Aí eu te pergunto, eu fiz isso com 6, com 5. Todo número abaixo de 6 no segundo dado não é possível. Todo número abaixo de 5 aqui, ó, vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, 4. 4 e 6 dá 11, no mínimo? Não, dá 10. 4 e 5, 4 e 2, 4 e 3? Não. Então, todo número abaixo de 5 no primeiro dado e abaixo de... e todas as possibilidades abaixo disso não satisfazem a minha condição. Então, eu tenho aqui um total de 1, 2, 3 possibilidades. Se eu tenho 3 possibilidades, qual vai ser o meu N nesse caso? 3. Porque eu só tenho 3 chances de combinação do primeiro com o segundo. Então, ao analisar essa questão, a gente percebe o seguinte: são 3 chances em um total de 36. Jogamos, então, o N igual a 3 e o A igual a 36 nessa fórmula. P é igual a 3 dividido por 36. 36 e o 3 podem ser simplificados por 3. Vai dar 1 sobre 12. 1 sobre 12 é a fração que nós temos representando essa probabilidade. 1 dozeavos são as chances de que, ao lançar esses dados, a minha soma seja maior ou igual a 11. Tá? Eu tenho uma chance em 12. Isso aqui é uma fração. Essa resposta seria uma resposta fracionária. Se eu dividir isso aqui por... se eu dividir 1 por 12, eu vou ter a minha resposta decimal. E aí, quanto seria, nesse caso, a minha divisão de 1 por 12? Faça aí. Você vai colocar aqui embaixo. Seria a resposta fracionária. Beleza? E se você multiplicar essa resposta fracionária por 100%, aí você vai obter a sua resposta, percentual. Beleza? Bom, com isso a gente estudou o que é a probabilidade simples, aquilo que é o mais cobrado da ideia de probabilidade, tá? Nós acabamos de analisar um exemplo onde os nossos eventos, representados aqui pelos dados, eles eram eventos independentes. Por que esses eventos são independentes? Porque não importa qual vai ser o valor representado pelo primeiro dado. O segundo não depende do valor do primeiro. Então, eu lancei 2 dados. Teoricamente, o valor representado por um dado não influencia o valor do outro. Esses eventos são eventos independentes. Tá? É diferente da nossa próxima matéria, que é o de probabilidade condicional. O que é probabilidade condicional? Ó, aqui já está representando, ó. É quando os eventos são dependentes. Então imagine a seguinte situação, ainda considerando a questão das probabilidades. Imagine que dentro de uma caixa eu coloque um total de 5 bolas. 2 bolas azuis, 2 esferinhas azuis, tá vendo aqui, ó? E 2 esferinhas pretas. Vamos lá, botar pretinho mesmo. Botar pretinho, ó, pretinho, botar pretinho. Você tá vendo aqui, ó? Botar bem pretinho. 2 esferas azuis e 3 esferinhas pretinhas. Beleza? Olha só, na probabilidade condicional, eu vou falar para você o seguinte. Ao lançar, aliás, ao colocar essas bolas dentro da caixa, eu quero saber para você,
Eu quero saber de você qual é a probabilidade de eu tirar uma bola azul dentro dessas 5. São 5 bolas. Então, nesse caso, qual é a probabilidade que eu tenho de tirar uma bola azul dentro dessas 5? Fácil, né? 2 em 5. Concorda comigo? Porque eu tenho 2 azuis, dei um total de 5. Então, ao colocar a mão e tirar uma bola aleatoriamente, ou seja, cada bola tem a mesma probabilidade, a mesma chance de sair da minha mão, a minha probabilidade é de 2 em 5, tá? Ao responder isso aqui, ó, ao fazer essa divisão, eu vou ter um total de 0,4. 0,4. 0,4 aqui é a minha probabilidade na forma de um decimal, beleza? Decimal. Aqui eu tenho a minha resposta fracionária. E eu posso também ter a minha resposta na forma de porcentagem, que é simplesmente pegar a minha resposta decimal e multiplicar por 100%. Isso aqui vai virar o quê? A minha resposta percentual. Percentual. Ora, muito simples. Muito simples. Agora, por quê? Por que isso aqui é muito simples? Veja bem, porque a gente enfiou a mão e tirou as 2 bolas. Aliás, a gente tirou uma bola só. Beleza? Agora, veja bem. Imagina que a minha situação é a seguinte. Tenho 5 bolas, 2 azuis e 3 pretas. Qual é a probabilidade de eu retirar sucessivamente uma bola azul e uma bola preta? A situação já mudou. A probabilidade também mudou. E aí você vai se perguntar o seguinte: essa retirada sucessiva é com reposição ou sem reposição? Porque se essa retirada é sem reposição, e essa é a condição que nós vamos colocar no nosso exemplo agora, imagina que nós estamos tirando nessas 5 bolas, uma azul e uma preta, sem reposição. Nesse caso, quais são as chances? Quais são as chances de que eu retire uma azul e uma preta? Bom, muito simples. A retirada da primeira bola azul se mantém a mesma. Eu tenho 2 bolas azuis em um total de 5 bolas totais, né? Em um total de 5 bolas. Mas, ao retirar essa primeira bola, o meu espaço amostral ele foi alterado. Então, eu tenho aqui agora um total de 4 possibilidades. 4. Porque a primeira bola já foi. E dentro dessas 4 possibilidades, 3 bolas são pretas. E aí você vai pensar, como que eu faço isso aqui? Mesma lógica da análise combinatória. Se você tinha possibilidades distintas, agora você quer 3 possibilidades de bolas pretas de um total de 4. É assim que se resolve probabilidade condicional. Eventos desejados, espaço amostral. Retirei a primeira bola azul, agora só tenho o quê? 3 bolas pretas, que são as desejadas, de um total de 4 bolas. Então, aqui, ó, eu posso multiplicar. 2 vezes 3 vai dar 6. 5 vezes 4, 20. Aqui eu simplifico por 2. Aqui eu simplifico por 2. Vai dar 3 décimos. Se eu multiplicar isso aqui por 10, aliás, se eu dividir, eu vou encontrar 0,3. Se eu multiplicar por 100%, eu percebo que isso aqui, ó, as minhas chances percentuais são de 30%. Beleza? Bom, era isso que eu queria passar para você hoje, era essa ideia de probabilidade, tá? Espero que você tenha curtido, aproveitado esse vídeo, repleto de informações interessantes.
sobretudo focados na sua prova de concursos públicos. Na sua prova de concurso, é isso aqui que cai, tá? E além disso, eu tenho uma última dica para dar para você. Em se tratando de concursos públicos, as questões são cada vez mais interdisciplinares, ou seja, não há que se falar em questões que cobrem somente um tópico. E aí eu preciso que você entenda que é muito comum questões cobrando probabilidade e análise combinatória, probabilidade e teoria dos conjuntos baseado no diagrama de Venn. Então, estude cada uma dessas matérias separadamente. Faça os exercícios separadamente no começo dos seus estudos. Mas depois que você ficar craque nessas matérias, se aventure em questões que cobrem mais de uma matéria ao mesmo tempo. Que cobrem análise combinatória com a probabilidade. Que cobrem o diagrama de Venn com a probabilidade. Beleza? Tenho certeza que na hora da sua prova, aquela questão que for a mais difícil de você conseguir acertar, ela é que vai assegurar a sua aprovação e o seu tão sonhado cargo público. No mais, te agradeço por assistir esse vídeo até o fim. Espero que você tenha aproveitado essa matéria, essa aula. Te desejo ótimos estudos e até a próxima.